Hoje você vai aprender história, mas não a história que lhe é contada nos livros, nas escolas, do senhor feudal, da realeza, da plebeia, dos senhorios, nada disso. Hoje você vai aprender energia livre, vai aprender sobre grandes civilizações que foram extintas e muito mais, até mesmo discos voadores. Então hoje o conteúdo tá assim, ó, recheado para você, tá bom? Então eu vou falar sobre Arqueologia Proibida. É uma série nova no canal, diferente das imagens que eu trazia aqui de forma dinâmica. Essa série é mais detalhada, ela tem um pouco menos de imagem, em vez de ter 70, 80, 100, 50, tem apenas 15 a 20, mas com fontes, detalhes para você poder pesquisar, tá bom? Só que antes de iniciar o vídeo, deixa eu explicar uma coisa. Esse PDF que você está vendo aí, ele vai estar disponível para os alunos do Como Vencer Todas 2.0. Para quem adquiriu Como Vencer Todas a partir do ano de 2021, vai contar com esse PDF disponível lá para poder acessar e estudar. E se você não sabe o que é o Como Vencer Todas, eu ensino para você a quebrar essa engrenagem de formiga operária que eles ensinam. Que para você conquistar uma casa, para você conquistar alguma coisa na sua vida, são anos, tem que estudar muito, tem que fazer pós-graduação, MBA, falar pelo menos 4 idiomas, até o castelhano, tem que falar todos, mandarim, até o esperanto você precisa falar, para você poder ganhar o seu salário de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Enquanto o filho do dono, os grandes empresários, mal fazem quinta, sexta série e já estão ganhando milhares e milhões, você pensa que precisa de educação para ser alguém na vida. E eu posso provar para você que a educação não lhe leva a ser dono de alguma coisa, mas apenas a serventia. Você é treinado para receber ordens e para fazer funções que uma outra pessoa está desempenhando. Então, você não é o protagonista, mas sim os bastidores. E eu recomendo que você aprenda a empreender, para não demorar 40 anos para comprar sua casinha própria, tá? Bom, o que é importante eu falar para você? Toda grande série, todo grande conteúdo histórico, ele tem que ter um início, né? Então hoje é uma introdução para você sobre este assunto. Por que é uma introdução? Porque quando você estiver aqui no meu canal, você estiver vendo aviões que não usam combustíveis, sobrevoando aviões a motores elétricos, e simplesmente as torres energéticas mandando energia para 80, 100 km de altura, que batem na camada de ozônio e fazem reflexões na Terra, quando você vê todos esses grandes mecanismos, motores funcionando sem combustão, é importante você saber de onde que veio. Então hoje é uma história sobre isso. Então a gente começa da seguinte maneira, tá? Hoje você vai aprender a ideia de que tecnologias avançadas existiram no passado. Sempre existiu, né? No entanto, até recentemente acreditava-se que não existiam evidências ou artefatos significativos que provassem essa ideia. Então até o ano de 2005, 2010, as pessoas elas não faziam ideia de como que os antigos tinham tecnologias. Até o ano de 2010, as fontes de informação eram documentários na televisão, grandes jornais, e todos eles falando dos egípcios, que eles tinham algum tipo de tecnologia, que eram semideuses, mas nada tão agressivo e abrupto como é hoje em dia. Então, com o advento da internet, como eu venho dizer aqui, ficou mais fácil. Com o avanço da internet e da comunicação, e principalmente a divulgação de informações, né? Pessoas tirando foto das coisas encontradas no terreno, registros de museus, permitiu que vários pesquisadores entusiastas tivessem acesso a todos os tipos de arquivos digitais e fotografias antigas, nas quais eu vou mostrar aqui para você. Quer se trate de um descuido por parte da censura ou de ações intencionais de alguém, mas entre as fotos que aparecem em domínio público,
havia aquelas que não se encaixavam de forma alguma no quadro oficial, quadro histórico oficial. Então, graças a essas grandes divulgações, nós temos fotos assim que não se encaixam. Não se encaixam Nikola Tesla, Thomas Edison na luta, na busca, na corrida energética. E os caras voando com aviões elétricos, discos voadores. Então, assim, não faz tanto sentido quando você começa a analisar o macro. Quando você só olha para dois personagens, beleza. Mas quando você olha cidades energéticas, França, por exemplo, você fala, meu, peraí, que história que é essa? Que os caras trabalhando em cima de fontes energéticas com a cidade iluminada através de grandes estruturas. Eu vou mostrar aqui para você. Em particular, essas eram fotografias que retratavam alguns dispositivos estranhos, nos quais discutiremos aqui. Existem mais do que 300 fotos do Brasil. Eu não sei se eu vou trazer aqui no canal publicamente. No conteúdo premium até trouxe do Brasil os registros históricos, mas eu não sei se eu vou trazer aqui. Porque uma coisa é você falar da Rússia estando no Brasil, dos Estados Unidos estando no Brasil. Outra coisa é você começar a revelar segredos do Brasil estando no Brasil. Então o Brasil eu sempre deixo de falar, tá? Mas o Brasil é simplesmente o melhor país que existe. Coloca na tua cabeça, não saia daqui, porque o povo daqui é esse povo. E aí, qual vai ser? Não saia daqui. É um excelente país. Tudo que planta colhe, é um excelente país. Pode acreditar. As pessoas são ruins, mas se você viver longe de pessoas, isso aqui se torna um paraíso, tá? Então vamos lá, olha só. Não sei ler tão bem russo. Russo eu sei, mas não tão bem. Então olha só. Vladivostok, Rússia, 1919. Eu compartilhei alguns quadros aqui de robôs no ano de 1920. O pessoal falou, não, isso é montagem. Tem um jogo, inclusive um rapaz aqui comentou, um jogo da Steam. Eu até salvei o nome. Que exatamente os caras colocaram robôs gigantes do ano de 1920. Por um encobrimento de alguma coisa que tinha acontecido no passado. Então, realmente, assim, eu falei algo e realmente tinha alguém desenvolvendo um jogo e acho que o jogo está em desenvolvimento, tá? Para você ver que realmente essas informações os caras usam para jogos, filmes. Então, o que é importante você ver aqui? Aqui é o ano de 1919. Se você tiver um conhecimento prévio de engenharia elétrica, eu cursei engenharia elétrica na PUC Minas. Comecei com controle de automação, depois consegui mudar para eletrônica e telecomunicações, fiz vestibular e entrei para engenharia elétrica. Eu cursava eletrônica e telecomunicações e engenharia elétrica durante 2 anos. Depois eu fechei a eletrônica e fiquei só na elétrica. Cheguei até no 9º período, mas todo mundo desempregado e eu já empreendendo, fazendo acontecer. Eu falei, eu não preciso de um diploma, já conquistei a minha vida. Mas foi uma experiência muito revigorante. Então, por exemplo, engenharia elétrica tem uma matéria que você aprende sobre resistências dos materiais. Você pode aprender essa matéria se você for da PUC Minas, Minas Gerais, tá? Do Coração Carístico. O prédio 15 tem um laboratório somente para registros históricos da engenharia elétrica. O marco civil está lá. Então, por exemplo, ali você tem transformadores, resistências, tudo que é usado hoje para você poder fazer rede de distribuição de energia elétrica, inclusive essa é uma matéria da PUC, você tem tudo lá. Só que aí a coisa começa a ficar estranha. Porque desde o ano de 1900, 1880 até o ano de agora, o avanço energético não foi tão grande. Não foi tão grande como você parece. A fiação elétrica é a mesma, tudo é praticamente igual. O que mudou foi alguns compostos. Por exemplo, o pessoal deixou de usar cobre, né, na fiação elétrica que estavam roubando e começaram a usar uma mistura chamada alumínio, né, que assim tem os seus desgastos, mas não é economicamente viável, né. Então praticamente é o seguinte, quando você olha para essa foto aqui, eu vou dar um zoom rapidamente, só para você poder entender, você vê que esses postes de energia, eles simplesmente não coincidem com os postes convencionais. Por que não coincidem? Porque eles sempre têm um vaso em cima deles, um amparo de um vaso de cerâmica, um exemplo. Não é uma decoração, porque o mundo inteiro, grandes civilizações fazem o mesmo padrão energético, com esses vasos aparentemente de cerâmica, tá? Não tem transformador no poste, não tem grandes fiações elétricas, tá? E é uma informação conflitante. Por exemplo, aqui, nós temos aqui, tá? Na Austrália, essa imagem à esquerda aqui na Austrália, e a direita também é na Rússia, tá? Então os monumentos tinham esses grandes postes, com um tipo de vaso desconhecido, não era decoração. Porque se fosse decoração, por exemplo,
Lá no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, tem fotos históricas do ano de 1860 com esses mesmos vasos. E a cultura brasileira não tem nada a ver com a europeia, mas tinha os mesmos vasos nos mesmos lugares. Então parece, ao que tudo parece, tem esses vasos que de alguma maneira parecem transmitir algum tipo de energia elétrica, tá? Aí você fala, aqui está a Rússia, Austrália, nós temos o que aqui? A Índia, e o pessoal acha que isso é objeto de decoração. Só que quando eu começar a mostrar para você máquinas funcionando, aparentemente algum tipo de energia desconhecida, você vai entender. Então aqui está na Índia, né? Os mesmos postes aqui na Índia, tá? Em todo o mundo e em diferentes séculos. Eu vou mostrar para você que até antes de Cristo tinha isso, tá? Em todo o mundo, em diferentes séculos, existia a instalação desses vasos desconhecidos no nível dos telhados. Eles sempre estão nos telhados ou em alguma parte que você quer energia, tá? E várias estruturas de cúpula. Então, ao que tudo parece, a energia do passado que foi resetada, que nós desconhecemos, usava cúpula e telhados. E isso é fácil de entender porque que grandes monumentos indianos, do Paquistão, todas aquelas grandes estruturas desconhecidas usam cúpulas e vasos. Agora fica até mais fácil de entender, né? Isso levou à ideia de que esse segredo dessa tecnologia está de alguma forma conectado com a atmosfera. E vai fazer sentido no final desse vídeo, porque eu vou mostrar para você aquela torre de Tesla, o conceito dela que é dissipar energia pela atmosfera, tá? No qual veremos a seguir. No entanto, tudo acabou longe de ser um simples equívoco. Afinal, o uso dessas embarcações vai muito além dos telhados e estruturas em forma de cúpula. Recipientes semelhantes também são encontrados em móveis comuns, ou não muito comuns, né? Como você vai ver aqui agora. Por exemplo, aqui nós temos essas grandes máquinas funcionando, aparentemente, sem grandes estruturas energéticas. Você tem que lembrar que não existia, não era tão cabível a eletrônica no passado. Pelo menos não ortodoxamente. Porque a eletrônica, smartphone, essas coisas é advento do século 90, tá? Dos anos 90. O que tinha no passado era elétrica, era coisa pesada. Você quer fazer uma coisa funcionar, grandes bancos de capacitores, resistências imensas, cerâmicas imensas, toda a grande distribuição é imensa. Inclusive o primeiro computador da história tinha o tamanho de um prédio. Depois que foi mudando. O primeiro HD cabia acho que 10 megabytes e era do tamanho de uma sala, só para tu ter ideia. Então não tinha eletrônica, era tudo na base da elétrica. E aí você vem em informações conflitantes. Por exemplo aqui, ó, vou mostrar para você aqui agora, ó. Eu vou botar isso aqui para frente. Essas mulheres trabalhando, algo que parece numa companhia de telefônica. Mas pera aí, como é que pode uma companhia de telefônica há um ano que não se existia telefonia, né? Ou pelo menos ninguém sabia, porque foi desenvolvida na G2, na G1. Aí começa a criar as ideias, né? Então tá lá, esses aparatos, olha só para você ver, eles ficam lá em cima. Olha na imagem para você ver, eu tô passando o mouse aí. Ao que parece, isso que dá energia. E olha aqui os vasos, ó. Isso não é objeto de decoração. O mundo inteiro não ficou colocando vasos em cima de objetos de telhado apenas para alegorias e coisas felizes. Os caras colocaram isso aí, tem algum propósito, tá? É como eu disse no vídeo dos padres. O Vaticano manda milhares e milhões de padres com maletas de matar monstro, né? À toa, simplesmente porque quer trollar a humanidade. Então, simplesmente, esses vasos é algo bem estranho quando você analisa, tá? São vasos, assim, bem conflitantes, informações bem conflitantes sobre esse assunto, tá? Você olha e fala, como é que pode uma coisa como essa? E olha só esses níveis de vasos aqui, né? Então, ao que tudo parece, eles tinham isso como grandes receptores de energia, tá? Vou voltar isso aqui. E nós temos aqui, ó, os relógios e lâmpadas. Relógios, telefones, inclusive lâmpadas, acho que vai ser o próximo vídeo. Relógios, né, telefones sem fiação elétrica, mas com uma espécie de vasos receptores acima. Então vamos pegar aqui para destrinchar, só para você poder ter uma ideia. Olha esse relógio aqui. Faz algum sentido para você? Como é que esse relógio funciona? Não existe essa história de motor perpétuo. Uma hora vai parar. Até mesmo o pêndulo, se você colocar qualquer coisa no vácuo, uma hora a energia vai parar. Perfeito e infinito só Deus. Então, simplesmente, esses grandes relógios, eles precisavam de alguma coisa para funcionar. E muitas vezes, ó, os vasos, receptores de energia.
Você pega, por exemplo, aqui, esse caso aqui de um telefone, essa é a primeira coisa que você para e pensa nesse telefone. Onde que está a fiação? Onde que se encontra a fiação desse telefone? Cadê aquela grande e grossa fiação de telefonia para quem estudou eletrônica e telecomunicações? Na PUC também tem um prédio, tem a sala 33, se não me falha a memória, tá? Que fala sobre o seguinte: você aprende sobre eletrônica e telecomunicações e o sinal que era enviado de telefonia era um falava, e enquanto um falava, o outro não conseguia ouvir, ou não conseguia pronunciar. Então, enquanto um fala, o outro escuta. Aí, quando um terminar, fica disponível para o outro poder conversar. Com o tempo, foi mudando as coisas. Isso foi na década de 70, 60. Agora, como é que pode, em 1900 alguma coisa, ter telefone sem fio e aparentemente com alguns receptores de energia elétrica desconhecidos, tá? E aí, nós chegamos aqui, ó, a simplesmente lâmpadas, que também, esses grandes monumentos eram concreto armado, os caras não ficavam passando tubo PVC ali para poder colocar rede de distribuição de energia elétrica, né? Então, como é que essas lâmpadas funcionavam? Então, são coisas que são bem intrigantes do passado, tá? Vamos pegar aqui para você ver. E olha só essa foto aqui, ó. Essa aqui é uma retratação chamada Adoração dos Reis, de Jean Gossart, tá? Do século XVI, né? O ano de 1600 depois de Cristo. E aí você vê o que? O mesmo padrão, né? O mesmo padrão no século XVI. Você vê esses monumentos estranhos, que aparentemente estão aí. O pessoal acha que é objeto de decoração, mas tem um propósito, tá? Aí nós chegamos aqui na Alemanha. Olha o tanto de receptáculo que tem, abóbada, né? E parece que é um padrão energético para você receber energia livre. Então, olha como é que é na Alemanha. Aí, o curioso caso, para você começar a entender sobre esse assunto, vem aqui, ó, na Rússia. Olha só essas duas torres aqui, tá? Isso aqui é lá na Rússia. E olha só, aparentemente, primeiro tem esse poste estranho aqui, que não é convencional, tá? Para nenhum país e nenhuma tecnologia de sua época. Mas vamos tentar apenas essas duas estruturas aqui. Olha só esse pêndulo aqui, esse tipo de, vamos dizer, obelisco, né? Que aparentemente, olha só, a fiação elétrica da cidade inteira. Olha bem, porque isso aqui foi um marco. Eles começaram a substituir a energia elétrica nessa época. Então, as duas energias começaram a ficar conflitantes, eles começaram a substituir. Eu vou até mostrar algumas fotos para vocês. Então, você vê fiação elétrica ligado a um tipo de pêndulo, ó, a um tipo de obelisco. Mas para quê? Não tem no lâmpada, não tem nada nesse obelisco. Aparentemente seria concreto, né? Mas é desse obelisco que se transmite energia elétrica. Então, é o obelisco que está transmitindo energia elétrica para a cidade. Eles estão sabotando a energia livre, começando com essa rede de distribuição de energia elétrica, tá? O lugar chama Tanroad, Rússia, tá? Torres de cerâmica transmitindo energia. Até contraditório, cerâmica, que é um grande isolante térmico, né? Térmico e também de eletricidade. Inclusive é usado isso hoje amplamente, né? Se você, por exemplo, for ver as instalações de energia elétrica, eu visitei uma estação de energia elétrica, tá? De Belo Horizonte, e assim, é cerâmica para todo lado. Primeiro que parece algo muito complexo, mas é basicamente rede de distribuição, só que usam cerâmica como isolante. E o curioso fato é que no passado usavam para transmitir energia. Para você ver que o mesmo material, uma hora pode ser resistência, uma outra hora pode ser condutor. É algo assim surreal para a nossa mente, né? Para um engenheiro eletricista, uma cerâmica sendo condutora é o oposto do que se é praticado hoje em dia. É quase incabível, mas era o que era no passado. Nós temos aqui, no ano 1700, olha para tu ver, não tinha Nikola Tesla, não tinha Thomas Edison, não tinha nenhuma dessa galera da General Electric, não tinha ninguém, não tinha corrida de energia elétrica. Em teoria usavam-se lampiões, né? Então você queria, por exemplo, iluminar uma cidade, tinha velas nos postes, né? Então eles tinham um certo tipo de iluminação, mas nada próximo da energia elétrica, tá? Aí vai dizer que o cara ficou empinando a pipa aqui, essa história todo mundo já conhece. Mas a energia elétrica foi vir mesmo no ano do século XIX, tá? A corrida entre Nikola Tesla e Thomas Edison, entre outros aí, bifásico, trifásico, corrente contínua, corrente automática, corrente contínua, motores de energia elétrica só vieram ver depois, não foi agora, não foi convencional. Então você vê aqui, ó, é um quadro, uma retratação chamada
Lá, eu não sei ler francês, mas eu vou tentar. La Decoração, né, do hotel tal, Villa de Paris, na França, no ano 1782. E aí nós chegamos à seguinte conclusão aqui, tá? Vamos aumentar a imagem, só para você ter uma ideia. Olha esse poste, parece ou não parece energia elétrica? Olha aqui isso aqui, se parece ou não parece energia elétrica? Isso aqui são fogos de artifício, obviamente, né? Mas olha esses dois postes, olha que curioso caso esses dois postes aqui. Então você vê que aparentemente existia energia elétrica naquela época, não era tão ampla ao público, mas existia. Então a história foi resetada, isso é óbvio, conflitante com os livros de história. Nós temos esse contexto e esse aqui também. Aí a coisa começa a ficar louca. A coisa agora começa a ficar fazendo assim na sua cabeça, ó. Porque eu vou falar de um composto químico que não existe na tabela periódica. Simples assim, não existe. Não existe. Esse composto químico, ao que tudo parece, era o composto necessário, assim como o éter não está na tabela periódica, assim como o plasma não foi introduzido na tabela periódica, sendo que o universo inteiro é feito de plasma. Então o que acontece? Teve compostos químicos que, ao que tudo parece, são grandes condutores de energia elétrica. Uma hora, um certo tipo de material, como cerâmica, pode ser resistência, mas aplicado a um certo tipo de energia, um certo tipo de composto, pode ser um grande condutor elétrico. Por exemplo, aqui são dois casos documentados, tá, pela polícia russa, de contrabando de mercúrio vermelho. Em teoria não existe. Mercúrio vermelho, em teoria, nunca existiu. Se você pesquisar mercúrio vermelho no Wikipedia, não existe. Ele vai falar assim, ó, não existe. É uma suposta teoria de energia nuclear. Mas nós temos dois registros, dois casos, né, que foram como se fosse boletim de ocorrência, onde estavam contrabandeando da Rússia para a Turquia, contrabandeando ouro, pedras preciosas e mercúrio vermelho. Que delícia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o artigo à esquerda, esse aqui, fala sobre mercúrio vermelho sendo contrabandeado para fora da União Soviética, que veio a ser Rússia, né, após sua queda. A notícia certa é sobre 2 georgianos sendo pegos na fronteira com a Turquia por uma tentativa de contrabandear mercúrio vermelho, que em teoria não deveria existir, né? Césio e algumas pedras preciosas. Eles foram pegos porque os scanners detectaram radiação, tá? E se a substância desejada pode de fato ser criada usando ouro e mercúrio. Então parece que você cria esse novo composto com ouro e mercúrio. Sabe quem falou muito sobre isso? Eu não me lembro qual filme, de qual filme do Homem de Ferro, que era o Homem Latão no passado, virou Homem de Ferro depois. Mas tem um filme no Homem de Ferro que ele está conversando com aquela robô inteligência artificial lá, e ele cria um novo composto. Ele vai mexendo, como se... Na verdade, o Homem de Ferro é puramente Tubal-Caim. É a história da Bíblia, do homem que se embocou num buraco, um príncipe que se embocou num buraco, saiu de lá erguido em grande tecnologia. Então, basicamente, é a mesma história da Bíblia. Só não está no livro, no cânon bíblico, tá? Mas, acho que foi no Homem de Ferro 2 ou 3, ele cria um novo composto. Parabéns, senhor Homem de Ferro, não lembro o nome dele. Mas você acaba de criar um composto, e parece que o pai dele que estava desenvolvendo esse projeto. E simplesmente o projeto estava na mão. É um certo tipo de material com grande capacidade condutora elétrica e que produz energia. Parece que para funcionar tem que misturar ouro com mercúrio. Você não vai encontrar nenhum livro de história. Eu posso afirmar para você que você pode entrar no Google e pesquisar o que você quiser. Você nunca vai achar essa fórmula. Nunca. Mas, tá lá, contrabando esse tal mercúrio vermelho. Pois é, essa é a história que não lhe foi contada. Então, olha só. Se a substância desejada pode de fato ser criada usando ouro e mercúrio, isso explica bem porque o ouro é a moeda mundial mais confiável. O ouro é a base da eletricidade, tá? Da base da tecnologia. Isso explica bem, tá? Sendo ao mesmo tempo caro e difícil de obter. Bem como porque o mercúrio foi declarado extremamente perigoso. Mercúrio, você passava metiolate no lugar, antigamente era mercúrio, né? Então simplesmente aquele composto que você usava para curar feridas agora é super venenoso. Os seus antepassados usaram aquilo ali, eles não sabiam, mas hoje nós temos metiolate que não age, mas no passado era mercúrio, que delícia. Uma hora é algo que cura, outra hora é algo super venenoso, que delícia. Mas obviamente mercúrio também não é algo que você deve injetar no seu corpo, isso é óbvio, tá? Vamos lá.
bem como porque o mercúrio foi declarado perigoso, né, tóxico, que deve ser eliminado do uso doméstico. A suposição de que esses dois elementos poderiam ser usados juntos para criar substância especial é evidenciada pelo fato de que o ouro e o mercúrio são elementos adjacentes na tabela periódica, um do lado do outro. Do mercúrio para o ouro são poucas coisas que mudam. É um bem parecido com o outro, para tu ter ideia. Inclusive, diamante e grafite é a mesma história. Então, grafite, grafeno. Então, olha só para tu ver, né, como é que a tabela periódica, basta uma mudança de átomo ali, a coisa muda toda. Né? E aí fala o seguinte, ó, indica a semelhança do nível atômico, né? O ouro e o mercúrio são elementos adjacentes na tabela periódica e que indica sua semelhança no nível atômico. No entanto, é quase impossível encontrar guias ou livros relevantes que forneçam explicações sobre os princípios físicos ou químicos detrás dessa tecnologia. Não acha. Eu já pesquisei, não acha. Nem na DP tu acha, cara. Tá? Então, assim, a coisa vai mudando. E nós temos aqui um caso, ó, que é o quê? Olha para tu ver como é que eles não conseguem segurar toda a informação. Essa é uma notícia de um tipo de farolete que ficava no mar, que ficava iluminando para servir como referência aos navegantes. Um farolete. Só que esse farolete era baseado em tubo de mercúrio. Aí você vai dizer o seguinte, esse é um tubo convencional de mercúrio. Não, não é. Olha só, o texto deixa claro, 1888, tá? O texto deixa claro que o mercúrio dentro dos tubos não é gasoso, mas líquido, pois fala diretamente sobre o movimento do mercúrio em círculo em diferentes ângulos e seu atrito contra as paredes. Portanto, definitivamente não é uma lâmpada de descarga de gás, como era no passado de mercúrio. Não é uma lâmpada. Então está explicando aqui que não é. O texto também descreve em detalhes outro tipo de lâmpada no início como contraste, o que exclui a possibilidade de explicar esse fenômeno por algumas fontes externas de energia. Os tubos brilham exclusivamente devido ao movimento circular do mercúrio dentro deles. Então esse composto, ele era usado, chegou a ser usado até mesmo nos faroletes, para os grandes navegantes conseguirem se locomover. Inclusive, eu não posso afirmar para você, mas eu acredito que esses potes foram iluminados pelos mesmos compostos. E aí nós chegamos ao quê? A notícia. Se você pesquisar mercúrio vermelho, existe uma página, né, uma única página no Google que te explica sobre mercúrio vermelho. E ela fala logo de cara, olha só o que ela fala. O mercúrio vermelho é supostamente, ai que delícia, é supostamente uma substância de composição incerta. Olha que delícia, 2 vezes, supostamente composição incerta. Coloca na sua cabeça, não pode ser real, durma. Então, o mercúrio vermelho é supostamente uma suposição de composição incerta usada na criação de armas nucleares. Então, assim, é incerto, é suposto e é usado para armas nucleares. Não é usado para energia livre, não. Que delícia. Então você vê que os caras não querem falar tanto sobre esse assunto. Bem como os outros sistemas de armas, né? Devido ao grande sigilo. Olha só o que os caras estão falando. Devido ao grande sigilo que cerca o desenvolvimento e a fabricação de armas nucleares, não há prova do que o mercúrio vermelho exista. Que delícia, o mercúrio vermelho não existe. Então você vê, ele mesmo fala, devido ao grande sigilo. Tá entendendo? Então, a tabela periódica que você aprende nas escolas, deixa eu te falar, existem pelo menos 3 vezes mais composto do que tem lá. Só para te avisar, 3 vezes mais. Então tem muita coisa que foi encoberta. Muita coisa que foi encoberta. Então, aparentemente, se você mistura algum tipo de composto... mas aí você não está criando átomos, Humberto. Você está criando moléculas. Que delícia. Da seiva de uma árvore para a hemoglobina humana, muda apenas um átomo. Sabia disso? Que delícias. Então você consegue estruturar. Então é isso que eu digo para vocês. Mesmo que você fale, a tabela periódica são níveis atômicos, se você modificar um pouco o átomo, só um pouquinho que você modificar o átomo, você tem um novo composto. Então não se sabe como que se criava isso, não existe nenhuma evidência na varredura da internet superficial e nem na lá de baixo, que eu já olhei, e simplesmente é algo que era utilizado para energia livre. E dizem que era para armas nucleares, mas eu não acredito nisso. Então era para energia livre. Aí eu falo para você uma coisa, para a gente poder concluir esse ensino de hoje, tá? Nikola Tesla, ele não foi inventor da energia elétrica. Se você estudar sobre Mind Flood, Tartaria, que é a série original deste canal, nós estamos trabalhando em cima aqui, você vai entender que existia energia livre, não só no ano de 1600,
que é conhecido como os Tartarian, mas também existia na época de Roma, Alexandria, toda a história da humanidade, meu amigo, desde a era pré-diluviana, desde a época de Noé já tinha energia livre. Desde quando Adão e Eva estavam lá em cima do topo da montanha e tinha lá os derradeiros, aqueles que desistiram da salvação de Deus, já estavam usando energia elétrica. Então, assim, ao que tudo parece, é uma tecnologia passada por anjos, tá? E aí nós temos o que? Torres de distribuição de energia elétrica. Essa torre aqui, que você está vendo na imagem, ela emite, de alguma maneira desconhecida para nós, energia para cima. De alguma maneira, essa torre, ela manda bilhões e bilhões de quilowatts, alguma coisa desse gênero, lá para cima, na estratosfera, na camada de ozônio, algum lugar na superfície da Terra. Essa energia fica circulando pela Terra, não necessita de cabos para funcionar, e aparentemente basta que você tenha mecanismos de captação dessa energia nos seus locais. Por isso, fica fácil de ter tantas antenas. Antenas aqui, antenas aqui, antenas aqui. Basta apenas que você tenha mecanismos para captar a energia que estava na camada da atmosfera, tá? E aí nós temos o que? Essa torre, que foi conhecida como a Torre de Nikola Tesla, ok? O pessoal conhece, como eu já contei a história, que ele chegou no investidor, falou assim, ó, chamou o investidor para ir no topo da montanha. Chegando lá, estava tudo apagado, ele ligou assim para cima a energia, essa torre começou a funcionar e estava entupido de lâmpadas, né, na montanha. Aí ele falou com o investidor, pegue uma lâmpada e teste para você ver. Aí o investidor falou, essa lâmpada está quente, não vou pegar para não queimar minha mão. E aí simplesmente Nikola Tesla fala, pode pegar, não está quente. Quando ele pega, a lâmpada está fria e não tem fios conectando a lâmpada. Ele falou, essa é energia livre. Só que o investidor desse tamanho de olho, né, aparentemente sabotou a ideia do Tesla. É o que tudo parece, mas os registros históricos dizem que avançaram com essa ideia. O que nos é contado que foi sabotado, que no fim da vida de Nikola Tesla virou chacota. Mas, pela a história que é conflitante com as fotos que nós temos, parece que o investidor deu ok para o Nikola Tesla começar a fabricar. Só que alguma coisa aconteceu, parece que fugiu do controle, a energia livre, né? Deixou o povo mais livre, leve e solto, e aí parece que eles sabotaram essa ideia. Então, era muito comum você ver isso aqui, ó. Era muito comum você ver isso aqui, ó. Simplesmente esses Zeppelins, né, que funcionavam a energia elétrica sem fio. Então, simplesmente essas torres mandavam energia para a camada de ozônio, e os Zeppelins eles tinham receptores na parte de cima e na parte de baixo, tanto faz, e eles conseguiam voar nos céus sem gastar combustível. Aviões, Zeppelins, os carros conseguiam funcionar, as casas tinham lâmpadas, tinham energia elétrica sem precisar ter fio, tudo por causa dessas grandes torres, ao que tudo parece, tá? E nós temos aqui, inclusive, conceitos, olha só para você ver, isso aqui é de um registro histórico, tá? Essas torres, elas mandam energia para cima de uma forma desconhecida, que não nos é revelada, e simplesmente fica na camada lá de ozônio atmosférica, e esses grandes aviões, como Zeppelins, como navios também, basta que você tenha um receptor. E parece que os receptores dessa energia são meramente antenas, ou esse tipo de abóbada com cerâmica. Então é o que se é parecido aí no passado. Então eles conseguiam abastecer energias pelas cidades inteiras, os Zeppelins, os aviões funcionavam no céu, a energia elétrica, estava tudo caminhando para a energia livre, tá? No passado. Inclusive, isso explica o porquê essas duas torres aqui transmitem energia elétrica. Por que tem uma fiação elétrica tá simplesmente conectando nessas grandes duas antenas? Porque recebiam captação de energia de cima e dissipava para baixo. Então essa que era a história alternativa. E aí simplesmente começou essa onda aqui, ó. Pegaram as torres e começaram a destruí-las. Então simplesmente nós não temos mais evidências, essas torres não existem mais. Alguma coisa aconteceu, eles chegaram a algum consenso que energia livre não é bom para a humanidade. Por isso que tem grandes inventores brasileiros que inventaram o carro a água, o cara da Gurgel que inventou o carro elétrico, que são sempre sabotados. Ou somem ou são sabotados. Ou somem ou são sabotados. Então essa é a história da humanidade. Não é feita de sangue, suor e lágrimas, não é como lhe contaram e não é uma história bonita de ser contada, mas é a verdade. Se você orou e pediu pela verdade, aí está.
Então simplesmente tá aí, ó, Arqueologia Proibida, o início, tá? Lembrando que esse conteúdo tá lá pro Como Vencer Todas. Se você quiser participar, eu recomendo para você não se tornar gado. Custa R$ 297, eu tô dando 50% de desconto. Pergunta para qualquer um aqui. O Como Vencer Todas custava R$ 597. Tô dando desconto de 50%, saindo por R$ 297. Você tem o meu contato pessoal, você tem o Como Vencer Tudo, você tem um conteúdo premium para você poder estudar, acesso a todos os meus cursos, e você tem esse PDF para você poder baixar e aprofundar nos seus estudos, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Roberto Voltz, forte abraço!